Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Então, o que que acontece? Há uns anos atrás, eu escrevi isso, eu resolvi colocar um- eu resolvi ensinar tarô, tá? Ensinar tarô, e eu escrevi um livro, né? Com a combinação dos jogos de tarô, dos arcanos maiores, só arcanos maiores. Não lidei com arcanos menores, né? E por algum motivo, eu não lembro exatamente qual, eu não fiz todo o canal, né? De alguma forma, por algum motivo, eu parei de publicar o- os, os, os significados dos arcanos é, lá no site. O site é Kiramais, porque é como eu trabalho com tarô, né? Eu adotei o nome Kiramais por conta da numerologia. E aí eu mudei o nome. E aqui esse canal é do Silene Barreto, como vocês sabem, eu trabalho só com baralho cigano. Mas eu vou completar, eu fiz uma lista do tarô, do baralho tarô, tá muito amador. Há muitos anos atrás a gente não tinha tantos recursos de uma câmera, de você filmar, de você fazer isso aí era uma coisa muito custosa. E então a gente fazia muito pelo notebook. Inclusive, eu fiz todo o trabalho com o notebook, com o notebook. E ficou faltando. Eu fiz até a carta da temperança, né? E aqui eu vou dar continuidade, concluir a interpretação das cartas. Então, o que que acontece? Eu falo sobre, no livro, esse livro que eu fiz a seguinte maneira, que está na ordem, tá? Eu fiz da seguinte maneira, eu ensino a fazer esse jogo de 4 cartas, carta em cruz. A carta aqui do meio é a soma dessas daqui, e somando, se der qualquer coisa até 22, coloca aqui o louco, como é zero, e a gente nunca faz a conta de zero, então o louco é o 22 aqui, se a soma der 22. Se der abaixo, você vai reduzindo até um dígito, no caso 13, qualquer coisa acima deu 23. Então 2 e 3, 5. Então vai ser o Papa aqui, deu 24, vai ser o 6, 24, 25, 20, e assim sucessivamente. Tá? E no livro eu coloquei, eu faço de arcano em arcano, desde do mago até o mundo, até o louco, na verdade, né? Eu comecei com o louco, né? Aqui no baralho eu começo com o louco, então eu coloco, eu vou lá no louco, peraí. Deixa eu voltar aqui, até aqui a primeira carta do jogo é o louco. Eu peguei o louco, no livro eu fiz isso. O louco aqui, né? E botei sorteei as cartas que estavam aqui de forma que o louco, aqui nesse lugar, todas as cartas elas estivessem aqui. Aí uma hora o mago aqui, uma outra hora o mago aqui e outra hora o mago aqui. Pronto, fiz com o mago. Aí qual é a interpretação que dá? Outra hora com o mago, com o mago. O mago aqui, a, a papisa aqui e a imperatriz aqui. E o que que eu fiz? Aí vamos mudar, tá? O mago já ficou aqui, vamos mudar. Agora é com a imperatriz. Aí vem a imperatriz com o mago, a papisa com o mago e com a imperatriz. Aí eu tirei. Aí voltou a imperatriz. Aí aqui com a papisa. Aí aqui com um já foi, com dois e com três. Aí vem o quatro. Aí mantém, aliás, perdão. Um, dois, um. Aí vem aqui o mago. Aí eu fiquei mudando só essa carta aqui. Só essa carta aqui. E fiz a interpretação. Aí depois saiu essa carta aqui. Ela veio para cá. E aqui entrou a imperatriz de novo. Aí ficou entendeu como é que eu fiz o jogo? De forma que eu fiz todas as combinações dessa carta aqui em todos os lugares.
com todas as cartas, e assim foram feitas as interpretações. Como não era uma quantidade muito grande de interpretações, que são 22 cartas o total, então ficaria muito extenso se eu fosse colocar detalhadamente. Então, por exemplo, aqui o louco dando como o objetivo, o que é que você quer liberdade, quer seguir um caminho, quer seguir uma direção. A dificuldade é tomar essa atitude e ir nessa direção, sim, mas está tudo pronto. A pessoa aqui já está completamente pronta para seguir nesse rumo aqui, e ela vai ter essa vitória, ela vai conseguir fazer isso, ela vai conseguir verbalizar. Talvez a dificuldade dela seja de se expressar, de dizer, eu não sei exatamente qual é o objetivo, mas aqui está mostrando que essa pessoa, nesse contexto, ela vai conseguir realizar esse objetivo. Como essa carta vale 22 no meu jogo, ele não é o 0, ele é o 22 no meu jogo, a posição dele é a 22ª, né? Então, o que que acontece? Ele ganha o valor de 22, com o 23, com 4, 27, com 3, o 30, né? 27, 3, 30. Então, 30 menos 0, você vai ter aqui, reduzindo, né? 3 mais 0, 3. Então, a síntese seria a própria imperatriz. Então, confirmando esse objetivo, essa realização, e falando. Então, o que que acontece? No jogo eu falava assim, existe um questionamento, um desejo de liberdade, e alguém precisa declarar, dizer esse sentimento, o que é que ela está sentindo, o que é que ela está querendo. E ela vai conseguir fazer isso, apesar de existir uma dificuldade de fazer esse movimento. Para ele é um grande desafio fazer esse movimento em direção a esse objetivo e resolver. Então, coloco assim, uma pessoa desejando uma liberdade, tem a dificuldade para efetuar isso, está com tudo pronto, vamos dizer assim, está com as malas prontas para dar seu grito de liberdade. Tá? Então eu falei, foi bem resumido assim, todos os jogos, então dá uma noção, uma breve noção do livro, tá? Então eu coloquei esse curso no meu canal, só que eu não consegui mais acessar o meu canal. Mandei mensagem para o YouTube falando como é que eu podia recuperar, tentei acionar os e-mails que eu tenho, né, e não consegui. E o canal tá aí, tá ativo, tá sendo, pode ser visitado e tudo, mas eu não posso administrar e eu não posso colocar nada lá. Então eu vou completar a leitura aqui e vou explicar. Então vamos lá, dentro do livro, né, quando você tem o diabo aqui na questão da pergunta, ele está falando sobre sobre a materialidade, sobre os objetivos, sobre o que ele queria fazer. Está falando sobre paixões, está falando sobre desejos de realização, se vai ter domínio de alguma coisa, se vai conquistar alguma coisa material, tudo relacionado à matéria. E quando mais fala sobre as inveja de outras pessoas, cuidado porque pode estar perto de pessoas que têm um nível de de um nível de falsidade bastante grande, a inveja, sabe, o egocentrismo, a arrogância. Então existem aqui também está representado os preconceitos, tá representado o mundo nocivo, né, que é quando a pessoa tramita e anda em más companhias, né, mas em relação à materialidade, é uma carta muito positiva. Dependendo do local que ela sai, se o diabo fala, aqui é o objetivo, então aqui vai ser a dificuldade. Se ele sai no lugar, nessa cruz, aqui é a dificuldade. Se aqui sai a carta como aqui é a pergunta, então aqui se ele ia conseguir sair. Vamos supor aqui, vou colocar um exemplo, uma pessoa tem um problema financeiro muito grande e ela está precisando conseguir um dinheiro, tá? E ela quer saber se ela vai conseguir o dinheiro. Aí vão sair os arcanos, vai dizer vai conseguir ou não vai conseguir, mas não o total, vai demorar a conseguir, enfim.
vai vir um resultado em relação a essa pergunta. Vamos supor que essa carta, em vez de cair aqui, ela caiu aqui. Qual é a maior dificuldade diante da pergunta que foi formada? A maior dificuldade que essa pessoa está encontrando é a realização material, é a realização financeira, ou está querendo se libertar de um vício e não está conseguindo. Então, tem um vício de beber, tem um vício de fumar, tem um vício, enfim, de alguma coisa tóxica e ela não consegue sair. Pode ser uma doença? Pode ser uma doença. Se a pessoa tiver com uma doença e tal, e ela está lutando ali para ver se consegue se recuperar. Então, ela saindo aqui está indicando essa luta pela vida, pelo conforto, pela vitória de algum aspecto material, tanto material físico, né, que aí está se falando da doença, quanto material de conquista mesmo, casa, moto, carro, sei lá, o que roupa, sapato, tênis, escola, enfim, diploma, um monte de coisas materiais. Quando ela cai aqui, que é na posição do objetivo, o diabo ele está falando que o objetivo da pessoa realmente é crescer. Não vejo que aqui o objetivo fica meio complicado se dizer que a pessoa tem a intenção de se viciar, tem intenção de se prostituir, tem intenção de. Pode ser que ela tenha intenção de corromper alguém, ter uma atitude corrupta, enfim, pode até ser. Mas é melhor, claro, você vai ter as outras cartas que vão te dar uma direção melhor. Mas aqui estaria falando realmente de conquista material, de ganhos financeiros, de se apaixonar por um projeto, estar apaixonado por uma pessoa, se alguém está apaixonado por ela ou não, se ela vai conseguir um resultado à altura do que ela deseja, se uma pessoa tem tesão por ela, enfim, tá? Ela está querendo falar sobre prazer material, tá falando sobre sedução, está falando sobre vícios, está falando sobre tipo se eu vou conseguir o meu objetivo é me curar de uma determinada doença, de um vício, não sei o que. Aqui sai como dificuldade, aqui sai como objetivo, o desejo intenso de conseguir isso. E aqui está vindo como resposta, o diabo está falando de que você vai ter uma vitória material. Aqui realmente é uma vitória material e dependendo das cartas daqui, se tratar de uma pessoa que foi assambarcada, não, foi que foi envolvida pela droga, ela se viciou, se tornou um viciado, uma viciada por alguma coisa, né? Tem um vício que, pô, ela dificilmente vai conseguir controlar com essa carta aqui na resposta, tá? Aqui vai permanecer, por mais que ela tenha lutado, por mais que ele tenha lutado, parece que realmente ele foi captado pelo caminho que vai trazer muito prejuízo a ele. Aí, Silene, mas se a pergunta for assim, eu vou conseguir. Vamos botar um exemplo bem bobo. Eu comprei um bilhete da loteria, eu vou conseguir ganhar na loteria? E existe uma possibilidade muito grande, a resposta de ser uma conquista material, assim, de considerável, tá? Se para você R$ 1.000 é considerável, mas pode acontecer de você ganhar R$ 1.000. Se a quantia considerável for de 5, 10, 15, 20 mil, ela vai ser considerável para você de qualquer forma, mas é uma, é uma coisa que vem para você de valor. Pode ser um presente, pode ser um presente, não precisa ser exatamente um valor, pode ser você ganhando um processo e você tendo acesso a uma possibilidade de você ganhar um bem material, né? E aí está representando essa vitória. E quando ela vem na síntese, né? Você somou as cartas, não sei o que, veio a carta do diabo. Ai, desculpa, gente, desculpa. Ela está sinalizando com a conquista material, com a conquista, com o domínio, com a capacidade de domínio ou de permanecer num contexto de sofrimento, de dor e sofrimento e dependência, né? Que aí vai ser muito difícil se a pessoa realmente for se tratar. A pergunta, se tiver alguma coisa a ver com dependência química, dificilmente essa pessoa vai conseguir se libertar. Se tratar em receber recursos, provavelmente essa pessoa vai receber recursos, tá? Tudo que é em excesso e relacionado à matéria
provavelmente quando vem o diabo ele está falando dessas questões, né? Dessa questão financeira, da materialidade, do desejo kármico, da carne, está falando sempre nesses aspectos, tá bom? Então essa é a carta do diabo e esse é o vídeo que complementa a playlist que eu coloquei no canal, né? Eu vou colocar essa leitura lá na playlist, né? Não vou colocar no canal, no meu canal. Vai entrar na playlist se você se interessar e quiser saber. Muito obrigada, fica com Deus e boa sorte.